Olá pessoal, eu sou o Geraldo, perito criminal, e você está no canal Odonto Legal. Muita gente me pergunta sobre a pós-graduação em odontologia legal. Para isso, eu trouxe um expert no assunto que tem uma experiência muito grande, que é o professor Rodolfo Melani. Afinal de contas, ele tem aluno da graduação, do mestrado, doutorado e da especialização. Mas antes, solta a vinheta. Professor Rodolfo, primeiramente eu queria te dar as boas-vindas aqui no canal, agradecer a sua disponibilidade, eu sei que você é muito ocupado, foi difícil a gente conciliar a agenda. E para quem não te conhece, eu queria pedir para você se apresentar. Bem, boa noite, eu queria dizer da minha grande satisfação em poder participar nesse programa que tem sido uma referência importante para a odontologia legal, para a odontologia forense. Não só os alunos de graduação, como de pós-graduação têm comentado e assistido, né? Acho que isso é um incentivo extremamente importante para essa área do conhecimento. Meu nome é Rodolfo Francisco Altenhoff Melani, eu sou docente da Universidade de São Paulo, professor responsável pelo curso de graduação em odontologia legal. Na USP, nós designamos a disciplina como odontologia forense, na medida em que isso poderia ter uma correlação um pouco mais abrangente, né, no sentido de referências até de outros países, referências mundiais, e também participo como docente no curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, além de coordenar o curso de especialização em odontologia legal junto à Fundação Faculdade de Odontologia. Uau! Viu, né, pessoal? Eu trouxe uma pessoa que vai saber responder tudo sobre a pós-graduação e a graduação também em odontologia legal. Mas vamos lá, para a gente começar, a primeira pergunta, professor. Qual a diferença entre a pós-graduação lato sensu e estrito sensu? É. Bom, são palavras, são designações de origem latina, não é? Então, o chamado stricto sensu, ou seja, o sentido estrito, ela está mais ligada, digamos, à interpretação acadêmica tradicional de pós-graduação, fundamentalmente mestrado e doutorado, que tem o propósito, né, de aprofundar, né, pesquisas, desenvolver trabalhos, o mestrado, a própria formação do indivíduo, visando, né, posteriormente, um vínculo com a universidade. Quando nós falamos num sentido mais amplo, lato sensu, não é? Estamos falando de programas, então, um pouco mais direcionados, não é? Para a área de trabalho, para a área prática, né? Que é o caso das especializações, não é? Elas buscam a formação do indivíduo, capacitando-os para a atividade, né? No nosso caso, odontologia forense, odontologia legal, com peritos odontolegais. Acho que, Entendi. fundamentalmente, em linhas gerais, o propósito, né, é um pouco diferente. Enquanto um tem uma perspectiva, em última análise, acadêmica, de pesquisa e de formação direcionada para a própria academia, a especialização busca formar, capacitar o indivíduo para o exercício da atividade, nesse caso, uma especialidade odontológica, odontologia legal. Não ficou muito claro. Eu vi uma frase, não sei se você concorda, falando assim que o especialista tem que saber fazer, o mestre tem que saber ensinar e o doutor tem que saber pesquisar. É isso, mais ou menos? Olha, eu acho que, assim, como uma referência, talvez, que em outras épocas ela tinha mais sentido. Hoje em dia, em razão da dinâmica do conhecimento, do que é, inclusive, eh, esperado de certa maneira, do ponto de vista jurídico, cobrado do especialista, não é? Né? A legislação exige, né, que os laudos sejam fundamentados, inclusive com referências bibliográficas, que fique patente quais foram as fontes de pesquisa, né, mostra que o conhecimento, na verdade, ele não tem áreas muito bem definidas, não é? Isso faz com que cada vez mais as pessoas que de todas as formas se aproximam dessa área, né, tenham que ter um diálogo, né? E aí surge o diálogo da universidade com o serviço, da universidade
com a formação dos especialistas. Isso é fundamental. Eu diria que hoje, ainda que os pesos possam ser distintos, mas todas as atividades, mestrado, doutorado e especialização, têm que conjugar, né, essa experiência de pesquisa e de saber fazer, de saber realizar. Entendi. E assim, você coordena a especialização e tem alunos do mestrado e doutorado. Qual a diferença, então, entre esses cursos? Acho que você acabou de responder, né? Acho que é isso. Fundamentalmente é isso, quer dizer, você tem uma perspectiva na especialização, né, para desenvolver atividade, né, pericial, digamos assim, em todas as áreas, né? Criminal, civil, do ponto de vista ético também, são áreas fundamentais. Entendi. Assim, a área de concentração do mestrado e do doutorado aí na USP de São Paulo é na área de concentração em odontologia legal. Isso, na verdade, recentemente, a USP, eu diria que talvez seja a única universidade, a única faculdade, né, que mantém um curso, né, que aborda a odontologia legal, né, nível mestrado e doutorado. O departamento de origem é o departamento de odontologia social, né? E nós recentemente fundamos, né, juntamos duas áreas, né, que é a área de odontologia legal, né, e saúde coletiva, né? Então, a formação do estudante, ainda que possa direcionar cargas horárias, disciplinas mais relacionadas à legal ou à saúde coletiva, ela abarca essas duas áreas. Entendi. E assim, a especialização, o aluno paga, né? E o mestrado e o doutorado, geralmente, ele São recebe alguma gratuitos. bolsa. Há previsão de bolsas, se alguém tiver interesse, como é que é isso? Está isso hoje? Olha, eu acho que a gente tem vivido no último período, vale dizer, nos últimos 2 anos particularmente, uma nítida resistência, não é, do incentivo, à pesquisa, né? O negacionismo se manifesta de várias formas, né? Uma delas é cortando o número de bolsas, direcionando, querendo tutelar uma série de direcionamentos, né, do ensino, de pesquisa, enfim, eu diria que vivemos um mau momento, embora ainda existam algumas bolsas, né, existem alguns caminhos, uma é apresentar projetos nos órgãos de fomento, mas, como eu disse, está cada vez mais escasso isso e direcionado, né? E a partir, digamos, desse projeto aprovado, né, a bolsa seria concedida. As universidades teriam inicialmente algumas bolsas, né, para direcionar, mas elas têm diminuído, o que dificulta bastante esse tipo de respaldo, subsídio para o desenvolvimento das pesquisas e do aluno. Entendi. Assim, fala um pouco sobre o OffLab, que é o laboratório que você coordena aí na USP de São Paulo. Esse é um instituto, uma realização que eu particularmente tenho um certo encanto, e falo isso com bastante, digamos, isenção, na medida em que ela é uma construção coletiva, né? Você mesmo esteve lá durante muitos anos e participou e colaborou, né? Inclusive estágios, você fez estágios no exterior, bolsa sanduíche, tudo isso, e de alguma maneira, de forma muito direta, colaborou com o laboratório, né? Então, é um laboratório, eu acho que foi o primeiro do Brasil, talvez um dos únicos, não é? É um laboratório de antropologia e odontologia forense, e que tem como propósito oferecer serviços sempre de maneira gratuita, né? E desenvolver a pesquisa no âmbito da odontologia forense. Isso congrega, então, os alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, alunos de especialização que querem desenvolver um pouco mais, além daquele marco intrínseco da especialidade, além dos alunos, os alunos de iniciação científica e os alunos de graduação que se aproximam do laboratório, né? Então, é um marco
que me parece bastante significativo dentro do nosso universo da odontologia legal, da odontologia forense. O OffLab é uma referência para nós. Eu tenho saudade de lá, é muito bom. Na verdade, um laboratório ele se constitui não somente ou não principalmente de equipamentos, de recursos. Claro que eles são bem-vindos, são importantes, mas ele se constrói, sobretudo, de uma relação de colaboração entre as pessoas, de envolvimento e da perspectiva de que aquela colaboração vai construindo, perpetuando e cristalizando patamares importantes, particularmente para a odontologia forense, para a odontologia legal, no caso desse laboratório. Verdade. Aquele convívio ali entre alunos e professores é muito enriquecedor, tem razão. E assim, fala um pouco sobre a Liga de Odonto Forense, também aí da USP, e qual a função das ligas, né, na graduação. Isso. As ligas, fundamentalmente, são uma iniciativa dos alunos, não é? Eu tenho a satisfação de ser o patrono, assim é denominado, da Liga de Odontologia Forense, mas é uma iniciativa dos alunos, não é? Que congregam alunos que têm interesses comuns, começam a perceber em determinadas disciplinas, nesse caso da odontologia forense, como uma área de interesse, né? E, a partir daí, eles desenvolvem uma série de planejamentos, de ações e de aulas paralelas ao curso de graduação, né? Buscando aprofundar o tema, né? No caso da odontologia forense, esse último ano, apesar da pandemia, tem sido bastante rico, uma movimentação acadêmica bastante efervescente, inclusive com a sua participação, né, em alguns momentos. Eu acho que isso mostra não só a força do canal, né, mas também da tua trajetória, que é uma trajetória importante dentro da odontologia forense. Muito obrigado. Assim, e qual conselho você daria para quem quer fazer uma pós-graduação em odontologia legal? Olha, como nós mais ou menos vimos, a pós-graduação tem um grau de especificidade, né? Ele busca uma formação, né, que vislumbra a perspectiva de vínculos acadêmicos, quer na pesquisa, quer no desenvolvimento enquanto docente. Então, essa é uma primeira referência importante. Embora haja distinção com a especialização, como eu mencionei, muitas vezes os alunos que iniciam a especialização, né, acabam também, parte deles, observando na pós-graduação uma perspectiva, né, de desenvolvimento pessoal, de aprofundar pesquisas, de direcionar, né, parte da sua vida, né, para essa área dessa forma. Pois bem, então, a pós-graduação cada vez mais exige um comprometimento, né? Exige, rigorosamente, exigiria uma dedicação exclusiva, né? Os patamares têm sido bastante altos, né, de exigências de publicação, de pesquisa, de estruturação de trabalho, de publicação dos trabalhos. Isso, então, requer algo que tenha que ser priorizado na vida da pessoa, né? Eu diria que a pós-graduação é um período enriquecedor, né? Não só pessoalmente, mas na construção de um trabalho de natureza coletiva, com os colegas, com publicações e com pesquisas, mas que requer um planejamento, né? uma ponderação, né, para vivenciar durante alguns anos, né, de forma, eu diria, prioritária, né, a vida acadêmica de uma forma plena, né, que é enriquecedora, como eu disse, mas é também exigente. Concordo, eu sei como é que é. Pois é, você passou por isso. Bom, agora eu estou lembrando, a gente falou da especialização, do mestrado, do doutorado, mas você também coordena um curso de aperfeiçoamento e auditoria. É aperfeiçoamento e auditoria? Você com a Regina Joás, como é que é isso? Formação É e formação de auditoria. auditores. Esse curso tem mais de 20 anos, né? E surgiu a partir da observação de que existia na auditoria, como sabemos, é observar se determinado procedimento está ou foi realizado de maneira adequada, conveniente,
previamente estabelecida, isso se dá em várias áreas do conhecimento, né? E na odontologia, esse tipo de abordagem, que fundamentalmente visa a qualidade do produto oferecido, não era desenvolvido. E a professora Regina Joás fez o mestrado, fez posteriormente mestrado, mas à época a especialização, não é? E a partir do diálogo foi observado essa pertinência, essa importância de trazermos uma série de conhecimentos, né, já desenvolvidos em outras áreas para a odontologia. E aí foi um trabalho de síntese. Ela tem uma vivência muito grande nas operadoras, e isso, ao longo do tempo, fez com que o curso se aperfeiçoasse. Eu acho que é um curso bem estruturado. E a ideia não é, que a pessoa saia capacitada, é um curso de quase 40 horas, pelo menos em forma geral, capacitada para observar, sobretudo, o acompanhamento, visando a qualidade. Portanto, ela pode ser desenvolvida em vários setores, não só no setor privado, mas também no setor público, né? Através de parâmetros, através do estabelecimento de diretrizes, através do acompanhamento. Isso tem como resultante um melhor serviço e um acompanhamento que implica, muitas vezes, na correção, na melhora do serviço, né? Sempre visando um resultado mais adequado, mais primoroso, digamos assim. Com certeza. Sempre quando eu falo essas áreas de atuação da odontologia legal, eu falo da auditoria odontológica, que é uma área em expansão. Como você falou, há mais de 20 anos você tem esse curso, e é um Sim, sucesso que eu o tempo sei. passa rápido. É. E o tempo passa rápido Ainda também. Essa foi uma conta feita outro dia, e eu, num primeiro momento, não acreditei, mas me rendi à realidade que o tempo passa muito rápido. passa. Bom, para a gente terminar, então, professor, vamos fazer um bate-volta? Eu faço a Que bate e pergunta, volta? eu faço a pergunta e você responde um ou outro. Perfeito, vou Então vamos tentar. lá. É sua opinião pessoal. Ah. Traumato ou tanato? Olha, a tanatologia é fascinante. No entanto, a área de odontologia legal, odontologia forense, do ponto de vista pericial, trabalha, né, nas perícias de traumatologia, que é todo um universo muito importante, tanto no morto quanto no vivo, né? Então, eu diria traumatologia. Beleza. Perícia no vivo ou no morto? Eu acho que o morto traz um certo fascínio aí, no sentido da abordagem, das correlações que têm que ser feitas, né, aquela velha frase, né, escutar, né, o que o morto está falando, né, nesse sentido, obviamente simbólico, mas de alguma maneira, a partir dos conhecimentos, do aprofundamento, da atenção, eu acho que se estabelece, por assim dizer, um diálogo em que o perito consegue concluir, né, uma série de observações fundamentais. Graduação ou pós-graduação? Olha, se for uma escolha, eu diria que na graduação, você tem a possibilidade de colaborar, né, com o contato com a área, né? Tem a possibilidade de demonstrar, em alguma medida, né, a potencialidade da área, né? Isso faz com que muitos alunos se aproximem, né? E a partir daí, muitos deles têm o percurso da pós-graduação. Mas eu acho que a graduação é fascinante, né, por vários motivos, mas o fato de você ter contato com um jovem que ainda não tem muito claro o que é essa área e poder desenvolver conjuntamente com ele uma série de princípios, eu acho fascinante. Legal. Aluno que pergunta demais ou aluno que pergunta de menos? Eu acho que aluno que pergunta demais, né? Eu acho que são, na verdade, esses alunos que perguntam demais, na verdade, talvez não seja demais. Ele consegue abordar uma série de questões que outros colegas talvez não manifestem, por uma série de questões, desde timidez até não, enfim, não achar que aquele é o momento mais adequado.
Mas o aluno que pergunta mostra não só uma curiosidade pessoal, mas muitas vezes ele está resgatando uma série de dúvidas de outros colegas. Eu também concordo, também acho. Teoria ou prática? Olha, aqui dificilmente se pode escolher, porque, como eu já disse anteriormente, cada vez mais, não é? A prática ela tem que estar alicerçada, a teoria, num diálogo, digamos, propositivo, não é? Então, nesse sentido, eu diria que a teoria sem prática não tem muito sentido, mas a prática sem teoria não tem significado científico adequado. Ótima resposta. Agora, essa aqui eu sei a resposta. Reconstrução facial forense ou marca de mordida? Olha, embora a marca de mordida particularmente seja também uma perícia fascinante, porque entra uma série de elementos, dinâmicas, né? A gente sabe que a, a mandíbula, o único osso móvel da face, não é? Faz com que grande parte da chamada energia cinética na mordida esteja ali localizada e ela pode ser distribuída de maneira irregular, você tem a vítima muitas vezes se movimentando, enfim, tem uma série de variáveis, não é? Importantes nessa dinâmica que faz com que o perito tenha que construir, né, de forma muito meticulosa toda essa, resgatar, né, toda essa dinâmica. É muito interessante. No entanto, a reconstrução facial forense, que é uma linha de pesquisa minha já de quase 2 décadas, né, no laboratório, eu acredito que ela se tenha, particularmente no último período, se constituído como uma referência importante, não é? Construir, reconstruir, emprestar uma face, né, a um crânio que não tem até então nenhuma referência para se estabelecer a identificação, é um trabalho bastante meticuloso, é uma pesquisa que tem dado frutos, temos um certo diálogo internacional, e isso, então, me faz com que a reconstrução facial seja algo muito caro dentro da pesquisa e dentro da atividade forense. Perícia civil ou criminal? Olha, eu tenho uma tendência à perícia criminal, né? Embora cada vez mais as perícias em âmbito civil tenham ocupado uma demanda grande dos especialistas, né? Nós temos um grande número, né, de questionamentos em âmbito jurídico, né, acerca não só do resultado do trabalho, mas da conduta de alguns colegas. No entanto, eu acho que a perícia criminal, né, revela guarda um certo fascínio, né, que tem que ser revelado através desse abordagem pericial. Eu acho mais fascinante, digamos assim. Perito do juízo ou assistente técnico? Olha, eu acho que o perito do juízo tem uma posição menos confortável do que parece, né? Além da responsabilidade intrínseca, você tem toda uma legislação, né, que baliza, né, muito claramente quais são os limites e as referências de condução. Eu mencionei, inclusive, a necessidade de balizarmos as referências bibliográficas que foram utilizadas, né? Não vale só, como antigamente se colocava, a experiência do perito, né? Claro que é um ponto importante, mas essa experiência ela tem que ser alicerçada, ela tem que ser referendada pela ciência, em última análise, né? E pela ciência do seu ponto de vista atual, ou seja, o que está sendo discutido, o que está sendo colocado, o que está sendo aceito atualmente, né, como um parâmetro. Então, eu acho que o perito do juízo tem uma responsabilidade muito grande, mas o fato de colaborar de maneira isenta com a justiça, com o esclarecimento de alguns pontos, me parece particularmente fascinante, embora o assistente técnico também, cada vez mais, tenha ocupado um lugar importante dentro dos processos, né? Sobretudo quando ele fundamenta os seus argumentos, né? Tendo como referência a ciência. Isso muitas vezes cria um diálogo
do ponto de vista acadêmico, particularmente extremamente rico, né? Um diálogo entre o laudo do perito do juízo e as observações, não é? O parecer sobre o laudo do assistente técnico. É também fascinante. É. Para a gente terminar, uma referência para você na odontologia legal. Olha, uma referência pessoal, existe uma série de professores que há muitas décadas têm construído, digamos assim, a odontologia legal, mas uma referência que me pautou desde o primeiro momento foi o professor Moacir da Silva, não é? De quem eu fui aluno no primeiro curso de especialização lá da faculdade, não é? Junto à fundação. Posteriormente, fomos colegas de departamento. Fiz um mestrado e doutorado na Unicamp, com o professor Eduardo Daruja, que também é uma referência, porque na USP, na época, não existia um curso de pós-graduação. E, posteriormente, eu, além de colega, dividi a sala, né? A sala lá dentro da Universidade Eu de São lembro. Paulo, né? Com o professor Moacir, que eu acompanhei, e além de ser um perito extremamente capaz, alguém que desbravou uma série de áreas, né? Era alguém que viajava muito, conhecido no Brasil todo, ele difundiu, não é, a especialidade. Acho que essa é uma colaboração também singular, né? que o Moacir fez, né? Ao longo da sua carreira. Então, eu tive esse privilégio de dividir sala com ele, de participar de muitos congressos e, durante um bom período, uma atividade, um contato cotidiano. Posteriormente, ele se aposentou mesmo assim, ele ia à universidade uma ou duas vezes por semana, e os contatos ainda eram mantidos, e ele sempre com aquela elegância, né, com aquele carisma e com aquele conhecimento, e nunca se furtou a compartilhar e a estabelecer diálogo com os alunos e com seus pares. Eu tenho uma boa lembrança do professor Moacir da Silva. Eu também tive o privilégio, né, de estar lá quando ele estava lá, ele ia toda quarta-feira. Ele realmente é um cara Isso. muito bom de conversar. Bom, professor, a gente está terminando por aqui. Será que você pode deixar um contato, um e-mail para alguém quiser entrar em contato com você a respeito de alguma Claro, dúvida, alguma claro, claro. pós-graduação? Será um prazer. Eu vou deixar o meu e-mail oficial, que é R de Rodolfo, F de Francisco, Melani, MELANI, @usp.br, não tem com. rfmelani@usp.br. Beleza, eu vou escrever aqui embaixo. Perfeito. Eu queria dizer do prazer, da satisfação de ter participado do seu programa. Reafirmo que ele tem se constituído numa referência, não é? Importante referência dentro de uma abordagem criteriosa, não é? E que aborda e traz pessoas que conhecem da odontologia. Talvez eu seja a exceção do programa, mas ele tem trazido pessoas que conheçam a odontologia legal, é uma contribuição muito importante. Eu fico extremamente satisfeito vendo, particularmente nesses últimos anos, o crescimento da odontologia forense, mas alicerçado em pessoas como você, que têm a formação, que têm a preocupação e que transmitem referências, conhecimentos importantes. Eu me sinto extremamente contente em poder ter participado. Agradeço muito. Eu que agradeço, ainda mais as palavras. Nossa, ainda mais vindo de você, muito obrigado. Fiquei muito Imagina. feliz aí pelo feedback. Bom, Eu também. então a gente vai Uma terminar boa por aqui. noite. A gente vai terminar por aqui. Muito obrigado, professor. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. Vou deixar aqui também nossas redes sociais para quem quiser seguir e se inscreve no canal. Até a próxima, então. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Até a próxima. Até.